Oi, gente! Estamos aqui em mais um Real Mames. E o tema de hoje é: por que os pais têm tanto medo da febre? Que bicho é esse, né? A tal da febre. E ninguém melhor do que esse incrível, maravilhoso Edson Rosa, que inclusive é o pediatra dos meus filhos. Se apresenta, doutor, por favor, te amo. Obrigada, viu, por você estar aqui. Primeiro quero agradecer pelo convite. É muito bom estar aqui. Minha primeira experiência num podcast. Relaxa, amigo, estamos em casa. É isso aí. Meu nome é Edson Rosa. Sou pediatra, pneumologista infantil e médico antroposófico. Atendo em Campinas, na clínica Ontos. Ai, que legal. Maravilhosa essa clínica, gente. Vamos conversar sobre febre hoje. Né? Por que todo mundo tem tanto medo de febre? Acho que é importante a gente entender, os pais entenderem um pouquinho o que é a febre, para perder um pouco desse medo, né? É, porque é importante, a febre é importante, né? E ela não é de todo mal, né? É assim, é porque eu já te conheço, né, doutor? E é muito legal trazer isso. Para quem tá assistindo, ter a consciência, não se desesperar. Sim. Não é porque tá com febre que, meu Deus, alerta, pé, calma, vai ficar tudo bem, né, doutor? Bom, qual a temperatura que é considerada febre? Então, na literatura norte-americana, eles medem Fahrenheit. Então, 100 Fahrenheit é 37,8. Tá. Então, aqui a gente considera 38. De 38 para cima... Aí é febre. É considerado febre. Abaixo disso é o estado subfebril, entre 37 e 38. Né? Na literatura, a temperatura média é 36,5 a 37,5. Mas a gente vê que a maioria das crianças é mais friinha do que isso um pouco. E entre 37 e 38 a gente considera subfebril, febre acima de 38. Tá, é porque eu lembro, às vezes eu falo assim, minha sogra fala, ai, Larissa, o Henrico tá um pouco com febre, 37. Eu falei, não, isso não é febre. Calma, porque eu já conheço, eu deixo esperar passar um pouquinho, que depois eu vou entrar nesse assunto. Porque, assim, não quer dizer que as crianças que têm febre estão doentes, né, doutor? Não necessariamente, mas na maioria das vezes, Larissa, a febre é um sinal de alguma coisa a mais que está por trás. Por isso que eu falo para os pais. Os pais morrem de medo da febre, eu fico preocupado com o que está por trás. Né? A febre em si não é um problema, é só o organismo tentando combater. Né? E o que está por trás pode ser super simples, pode ser uma gripe que vai passar sozinha e pode ser algo mais complicado. Por isso que a gente não tem que ter medo da febre, mas sim entender o que está por trás. Porque aí pode ser alguma coisa preocupante ou não. É que eu te conheço, eu sei que você acha a febre interessante, né? Sim. Então fala um pouquinho. Tá. Eu acho que é legal para a gente começar, Larissa, entender um pouquinho o que é a febre, né? Então isso, pega o gancho e já fala tudo o que você acha. A febre, ela nada mais é do que a reação do organismo a alguma situação diferente. Geralmente, em crianças, né? As crianças pequenas, a maioria das vezes é vírus. Mas pode ser um vírus que entrou no corpo ou uma bactéria. O organismo, quando vai reagir e combater esse vírus, ele libera substâncias. E essas substâncias vão lá no centro de controle da febre, que é no cérebro, e o cérebro entende que precisa subir essa temperatura. Quando o organismo sobe a temperatura, você consegue melhorar a circulação sanguínea, as células que fazem o combate desses vírus, dessas bactérias. Tá? Eu vou focar mais nos vírus, que é 90% na faixa etária que a gente está conversando das crianças, é vírus. É vírus, né? Essas células que combatem os vírus, elas ficam mais ativas. Né? Então, é um benefício para o corpo ter um pouquinho de febre, porque ele vai conseguir combater com mais agilidade os vírus que invadiram esse organismo. Né? Lembrando que a maioria dos vírus não tem tratamento. O vírus é o organismo que tem que combater. Então é importante deixar a febre ali agir para criar até uma imunidade também o corpo, Sim, né? Com certeza. Né? Quando a gente fala em bactéria a gente tem antibiótico. E vírus, a gente não tem tratamento. Né? Você pega uma gripe, não adianta dar antibiótico para a gripe. É o próprio organismo que vai ter que combater aquele vírus da gripe. Né? Então, se a gente deixa um pouquinho essa febre, né, o organismo combate melhor. Ainda tem um dado aí que é um pouquinho controverso, mas a gente sabe que quando a temperatura está mais quente, o vírus morre mais rápido. Né? Por isso que a gente, no inverno, tem mais gripes do que
dos fatores, né? No verão, o vírus morre mais rápido por causa do calor. Então, ainda existe essa possibilidade. A gente não sabe medir isso dentro do organismo, mas provavelmente quando sobe um pouquinho, ainda a gente consegue impedir esse vírus de tomar conta. Então, a febre é interessante por causa disso, né? Legal, doutor. E me diz uma coisa. Hoje, a medicina tradicional, os médicos acabam falando, medica logo de cara, né? Você, por seguir essa questão da antroposofia, que é o que difere, que tem esse olhar, fala um pouco também, para quem não sabe, o que é a antroposofia, né? É legal falar, né? Isso, é interessante porque pouca gente conhece. Exato. Né? A antroposofia foi uma filosofia, digamos assim, né? Criada por Rudolf Steiner, trazida por Rudolf Steiner há mais ou menos uns 100 anos, e dela saiu a medicina antroposófica. Né? A medicina antroposófica nada mais é do que olhar a pessoa de uma forma diferente. Né? Então, a medicina antroposófica traz esse jeito diferente de olhar para a saúde e a doença, que eu acho que é interessante, porque ele não descarta o que a medicina tradicional traz, mas ele acrescenta outras coisas. Né? E é isso que a gente pode conversar um pouquinho aqui, né? Sim, com certeza. Se você quiser falar mais, pode falar, doutor, porque é um assunto muito interessante. E febre é algo que muitas pessoas têm curiosidade, às vezes é um bicho, né? Meu Deus, tá com febre. Eu sei porque esses dias uma funcionária minha falou, Lari do céu, minha filha minha bebezinha, tá com muita febre. Eu falei, calma, a febre não é tão ruim assim, não se desespera. Porque realmente tem mães que ficam desesperadas. Não precisa, né? Não precisa. Tem o pânico da febre, né? O pessoal tem pânico, e por isso que eu acho interessante a gente estar aqui conversando sobre isso, para tentar ajudar os pais a tirar esse pânico. Porque imagina você até falar assim, a febre não é ruim, ok, entendemos. É importante deixar um período com a febre, né? Mas daí vem aquela aflição. Meu Deus, vou deixar meu filho com febre, mas até que temperatura eu deixo? Por quanto tempo eu deixo? O que você me diz? Tá. A temperatura que eu peço para os pais tentarem segurar um pouquinho, até 38,5, tentar não dar. A febre começa com 38, se conseguir segurar até os 38,5, é interessante. Mas muito mais do que ficar preso no termômetro, o que eu acho legal é observar a criança, né? Sempre observar a criança é importante, porque às vezes a criança está com mal-estar com 38, mas eu já vi criança com 39, 39,5 brincando dentro do consultório. Né? Se a criança está bem, se a criança está brincando, ou se a criança está dormindo tranquila, né? A gente pode observar, né? E quando a criança não estiver bem, usar o antitérmico, baixar. A gente não pode deixar a temperatura muito alta também, né? 40 graus é uma temperatura alta. Não faz sentido a gente deixar passar disso até chegar nos 40. Mas no 38,5 a criança está bem, né? Eu brinco com as mães dentro do consultório para deixar cozinhar um pouquinho em banho-maria. Não precisa fritar. E nesse meio tempo dá um banhinho, né, doutor? Então, tem algumas técnicas de ajudar a baixar a temperatura. O banho eu não gosto muito. Você jura? Juro. Porque é tradicional, né? Ai, tá com febre. Ai, coloca no banho. Eu colocava cebola no pé. Então. Coisa de vó, né? Ó, mas a antroposofia tem um monte de coisa de vó. Eu acho super compartilha, interessante. fala. Vamos lá. Fala o que você quiser. Eu quero ouvir hoje, eu quero ouvir. Tá bom, eu vou falar um pouquinho, antes da gente chegar lá, o porquê que a antroposofia acha interessante essa febre. Além de tudo que a gente já falou, né, eu vejo dentro do consultório isso. As crianças que as mães conseguem deixar a temperatura mais alta por um tempo, elas melhoram muito mais rápido. Tá? Quando a gente começa a ficar... Eu já vi colegas que indicam, dá 37,5, já começa a dar, não deixa subir a temperatura. E quando as mães seguem isso, a chance da doença arrastar é maior. Tá? Ou de ser aquela criança que sempre fica doente. Aquela criança que sempre fica doente. Né? E os quadros, em vez de durar geralmente uma gripe, uma febre, pelos vírus simples que a gente tem, dura 72 horas. Né? Às vezes elas começam a prolongar mais, e aí quando a doença se arrasta mais, existe a chance de ter complicações. Né? Uma gripe, por exemplo, pode complicar com pneumonia, com otite, que aí são complicações bacterianas, e aí a história é outra. Sim. Né? Então eu vejo isso, na minha prática, faz muito sentido isso, quando a gente deixa a criança ter um pouquinho de febre dentro desses parâmetros controlados, a doença melhora muito mais rápido e a criança, com o tempo, vai ficando mais resistente. É como se a gente ajudasse a criança a aprender a combater esses vírus. Né? Então, não significa que ela não vai pegar mais.
né? Ela vai pegar, mas ela já conhece aquilo ali. Então ela vai, fica doente rapidinho, já resolveu e já está pronta para outra. Eu sou prova, isso. né? Porque eu Sim. sigo você, né? Então, meus filhos passam com você é o pediatra deles. E realmente, eu vejo assim, graças a Deus, meus filhos não ficam doentes. Claro, esfriou, baixou a temperatura, de fato, isso é de lei, né, doutor? Vai ficar resfriadinho e tal. Mas assim, se seguir realmente dessa forma, é algo que é passageiro, é muito rápido. Sim, e não tem como não ficar doente, né? Não tem. Tá na Todos escolinha, Todos nós. É preciso, até mesmo para criar imunidade, né, doutor? Tem uma coisa muito interessante, né? Porque a gente tem as polaridades, saúde e doença. Uma só existe a outra, né? Exato. Se não tiver doença, eu também não tenho saúde, Exato. né? Verdade. Então, muito bom. tá vivo aqui, a saúde é andar numa corda bamba. Enquanto a gente está equilibrado, a gente está sadio. Na hora que a corda começa a balançar demais, a gente começa a adoecer, né? Se a gente cair da corda, Aí dá ruim, né? aí dá ruim. Mas eu queria trazer, Larissa, uma coisa muito interessante da antroposofia, tá? Que é isso, deixar bem claro aqui, é mais para o primeiro setênio, para os primeiros 7 anos da criança. Tá. Né? Isso vale para várias outras idades, mas é muito importante nesse começo de vida. A antroposofia fala que a doença ajuda no ajuste corporal. Tá? A gente já conversou sobre isso, não sei se você lembra. Sim, sim. Né? Bom, gente, ele tá falando isso porque eu já fiz vários. Já fiz vários, não. Foi um parto para conseguir, para ele fazer uma live comigo. Porque ele não é muito da rede social, tal. Eu falei, não, mas a gente precisa compartilhar esse conteúdo. E foi sobre febre também. E foi sobre Por isso febre. que eu escolhi trazer para o podcast sobre febre. Porque, assim, foi muito legal, né? Foi muito legal. Foi legal, a gente teve alguns problemas técnicos, né? Ah, internet, né? Foi. Mas, enfim, hoje não vamos ter esse problema. Se Deus quiser, não. E assim, aí ele foi lá e compartilhou e ele estava falando justamente que agora que você ia Isso. falar, né? Eu acho muito Até os 7 anos. interessante, porque a antroposofia fala que a febre ajuda no ajuste corporal. Quando a criança está doente, está com febre, ela geralmente fecha a boca, não come e a febre ajuda a modificar esse corpo. É como se destruísse um pouquinho desse corpo e depois, na hora que a criança melhora, ela volta a comer, ela reconstrói o corpo. Então, ela vai se moldando, né? Eu brinco com os pais, eu falo que o corpo é metade pai, metade mãe, mas que a criança não é meio pai, meio mãe. Então, ela precisa reorganizar esse corpo que o pai e a mãe emprestaram para ela poder ser ela. Né? Então, é muito interessante, principalmente em criança pequena, quando tem essas febres e a gente deixa o quadro evoluir um pouquinho. Eu sempre gosto de falar, né? Evoluir, mas não é deixar a criança solta e fazer febrão. Tá? De olho ali, tem os limites, né? Quando a gente consegue deixar uma criança menor, né, que está naquela, às vezes uma criança de 1 ano, que está aprendendo a andar, a falar, depois que tem febre, a criança deslancha. Eu já vi criança que estava... Dá um salto aí Dá um salto de desenvolvimento. Porque foi isso. Ela se desenvolveu, ela destruiu o que não precisava no corpo dela e reconstruiu. E aí que legal, né? ela consegue dar um salto. Então eu já vi criança que estava com a língua presa, assim, não falava bem, e os pais preocupados fazem uma febre, depois deslancha. Né? Criança que estava com medo de andar ou desequilibrando, depois anda. E teve uma que foi muito interessante, porque eu fui comentando isso, o pai arregalou o olho. E eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, olha, ela sempre conversou bem, mas depois da última febre, ela aprendeu a argumentar comigo. Olha! Achei muito legal isso. Então, eu vejo dentro do consultório essa evolução. Então, não é só para aprender. A febre não é importante só para ajudar o corpo a aprender a combater, né? Não é só para reduzir o tempo de doença, mas também para que a criança se ajuste e consiga evoluir de forma mais rápida. Bem interessante isso, viu, Larissa? Nossa, não, é muito interessante. Porque quando você tem a consciência, você dá outro olhar para a febre. Claro. E quando criança chega no consultório para mim, a mãe fala assim, ele fica doente, não tem febre nunca. Eu falo, oh meu Deus, tem alguma coisa errada aí. Criança precisa fazer febre. Né? Eu brinco com as mães, eu falo assim, a criança tem que ter um jeito de reagir mais quente. Né? E o velhinho está mais frio já. Então, quando eu pego uma criança pequena... Aí é mais grave se não tem. Quando eu pego uma criança pequena que tinha que fazer febrão quando pega uma gripe e não faz febre, tá? Eu falo assim, será que ela não está se comportando igual um velhinho? Eu não posso deixar isso. Né? Ela tem que se comportar como um velhinho quando ela for velhinha. Né? O organismo dela, a imunidade dela
Né? Velhinho é capaz de fazer pneumonia e você só perceber quando ele está muito ruim, porque ele não demonstra. E a criança precisa demonstrar. Então, um vírus da gripe boba, ela faz 40 graus de febre. É assim que a criança Reage, né? tem que ser. Então, eu também dentro do consultório trabalho para que as crianças façam febre. Quando a mãe fala que não faz, eu fico apavorado. Né? Eu quero que essa criança faça febre. Teve até caso recente que o dia que a criança fez febre, a mãe me ligou. Estou comemorando, ela está fazendo febre. Ai, que bom. E foi muito interessante, porque essa criança deu uma guinada. Ela continua pegando, né? Esse ano em especial, depois de 2 anos de isolamento, quando todo mundo volta, sem máscara, as crianças estão muito doentes. Essa criança especial, ela continua pegando, né? Mas ela está fazendo assim, ela rapidinho faz a febrinha dela e logo ela já está pronta para outra. Mas agora eu fiquei curiosa, por que essa criança não faz a febre? Então, tem várias questões aí, né? Especificamente eu tinha que olhar para ela, mas o que a gente está fazendo? A gente, para começar, uma das coisas que a gente faz, começa a fazer febre, a gente dá antitérmico. A gente não deixa o organismo reagir. Tá. Né? Isso pode... eu brinco com os pais, eu fico tentando fazer imagens, né? Porque a antroposofia é muito difícil, então quando eu faço imagens eu acho que eu explico melhor para as pessoas. E eu falo, é como se o corpo ficasse preguiçoso. Eu estou tentando fazer um negócio. O pai e a mãe vão lá, dão um antitérmico, não deixa. Todas as vezes que vai tentando, não deixa. Então eu vou ficando meio preguiçoso. E não é só isso, né? A vida louca que a gente vive numa cidade grande, né? Isso também faz a gente não funcionar do jeito que devia. A gente não come bem, a gente não dorme bem, é correria, fica preso dentro de casa, com um monte de tela, celular. Saco, isso aí, né? só isso aí já vai fazer a gente funcionar de um jeito diferente. Tá? Então Verdade. tem um monte de fator aí que pesa para que a criança não tenha febre quando é pequena. E falando agora da febre, igual eu comentei, que eu coloco no banho. Coloca a cebola, falando, antroposofia tem um monte de coisa da avó. Eu quero ouvir, porque eu sou uma pessoa, doutor, que eu não sou de tomar remédio. Não sou. Só vou tomar remédio se caso, assim, eu tiver com aquela dor de cabeça. Mas antes da dor de cabeça, eu ainda aplico um reiki em mim. Vou meditar para ver se eu consigo tirar naturalmente aquilo, transmutar, para depois tomar um remédio. E assim, nos meus filhos, como, né... O primeiro nasceu nas tuas mãos ali, né? Sim. Então, eu também não tenho. Eu só vou pro medicamento em caso de... que precisa mesmo. Então, o que eu posso fazer durante a febre para conseguir controlar? O banho, Larissa. Lembra que eu falei que o cérebro entendeu que a temperatura precisa subir. Tá. Então, se eu estou dando banho na criança, eu estou forçando baixar a febre, mas o corpo entendeu que precisa subir. Então, na hora que eu tiro do banho, rapidinho volta tudo de novo. E tem mãe que fala que volta até um pouco mais alto, né? Porque o organismo entendeu que precisa subir a temperatura, né? Então, eu falo para as mães, é uma medida, você está com 40 graus, você está super preocupada? Beleza. Até o remédio fazer efeito, se você der um antitérmico comum, ele demora 40 minutos, 1 hora para começar a fazer efeito. E nesse meio tempo, você vai segurando a onda com banhos, né? Mas se você quer tentar segurar a febre, não dar antitérmico, o banho, do jeito que a gente faz, não resolve muita coisa, porque ele é muito paliativo. Tirou do banho, dá 15 minutos, a criança está do mesmo jeito. Vai voltar. Mas tem algumas técnicas, tem medicação antroposófica que a gente pode dar, que ajuda a equilibrar essa temperatura, né? Medicação antroposófica, ela não vai baixar a febre como um antitérmico comum, né? Mas é para tentar não deixar ela ir lá em cima, né? E às vezes a gente dá um antitérmico comum, ela vai lá embaixo, faz hipotermia, que também não é legal. E essa medicação antroposófica é para tentar equilibrar o organismo e às vezes fica um pouquinho alta, mas não fica alta demais e a criança costuma ficar muito mais desperta, mais animada quando está usando a medicação antroposófica. Então, é uma das coisas. E tem uma técnica bem de vó. Eu gosto, que eu adoro. Que é com limão. Limão? Tá? A técnica correta é fazer uma compressa com água morna, um pouquinho só mais fria do que o corpo, e colocar nas panturrilhas. Tá? Você tem que deixar... Na panturrilha? Você tem que deixar aquecido, não é para gelar. Né? Tem gente que, como criança pequena é difícil de conseguir fazer isso, acaba fazendo tipo uma compressa morninha e põe uma rodela de limão na panturrilha. Tá? E, teoricamente, o resultado é o mesmo. Mas quando a gente faz essa compressa, tem todo um jeito especial de fazer. Como que faria, no caso? Tá? Fiquei curiosa. Então,
Eu posso até explicar aqui, mas eu acho que, se quiser, eu posso disponibilizar um material. Eu tenho isso em casa. Você tem? Tenho. Eu posso te passar. O legal é 1 grau abaixo da temperatura da criança. Então, se a criança está com 38, a gente faz a água a 37. Tá. Espreme um limão lá, de preferência um limão orgânico. Tá. Né? É bom até dar uma feridinha na casca, espremer, porque aquele sumo da casca também é interessante. Olha. Pôr um paninho de algodão lá, de preferência que não for usado para outras coisas. Torcer, colocar na panturrilha, pode pôr no pé. Uma fraldinha, pode ser aquela Uma fraldinha. Uma Tá. fraldinha. E deixar cobertinho, não é para esfriar. Enrolar a panturrilha ali? Isso, a panturrilha, e dependendo da criança, se for Não pequenininha... precisa colocar dá pra enrolar. rodela, então, de limão? Não precisa. Só água. Só água, tá? A água com o limão. Isso aí costuma regular muito a temperatura. Tá? Olha. Eu já tive um caso na família, tomou um paracetamol e não baixou. E eu fiz isso aí em E adulto. baixou. Meu irmão. Em adulto? E meu irmão. Uau! Ele vai estar ouvindo isso. Uau! E baixou. Né? É muito, muito legal, porque a ideia dessa terapia aí, tá? Eu fiz isso, depois eu posso disponibilizar, que aí a gente pode até, não sei se... Sim, a gente marca explicar mais e fala. direitinho, né? Sim. Inclusive, eu estou organizando com 2 colegas até um curso para aprender a fazer isso. Arrasou. Né? A gente Acho não tem muito data legal. ainda, mas nós vamos para aprender Depois você as só me mães manda que eu divulgo. a fazerem essas compressas, dor de ouvido, né? Dor de garganta, a febre, tem Eu compressa, acho legal, tem sabe por quê? banhos. Uma vez eu fui viajar, eu fui para um resort que, para ter acesso à cidade... Aí que tá, né? A mãe despreparada. Como eu não tenho o hábito de tomar remédio, eu fui viajar com o Lorenzo, meu primeiro filho. Na época ele tinha menos de 2 anos. Foi a minha primeira viagem com ele. Ele tinha o quê? 1 ano e pouquinho, ia fazer 2 anos. E é uma criança que não ficava... Não ficava, não tinha febre, né? Você acompanhou, o Lorenzo nunca foi de ficar Sim. muito doente. E aí, fui viajar e não levei um SOS. Não levei. Mãe de primeira viagem. Mãe de primeira viagem, literalmente. E eu fui num resort que, pra você ter acesso à cidade, é só através de bug. Uau. Deu 2 horas da manhã o Lorenzo lá. Quente. Ele tá quente. Eu não tinha nem termômetro. Liguei lá. Oi, você poderia ter um termômetro pra me emprestar? Tenho. Chegou lá o termômetro. 38 ponto alguma coisa. Eu falei, ele tá que com eu faço? febre, o que eu faço? Liguei. Viu? Por acaso vocês vendem algum paracetamol, alguma coisa, um cataflã? Não sei, o que vocês têm? Alguma coisa, meu filho tá com febre. Desculpa, senhora, mas nós não temos. Vocês não têm nada? Não, eu falei, como assim? Não, desculpa, nós não temos, só na cidade. Eu falei, tá, mas como que eu vou pra cidade? Olha, senhora, 2 horas da manhã a gente não tem acesso mais à cidade. Os buguistas não estão mais aqui. Falei, na hora, eu paralisei. Sabe aquela coisa? Falei, me vê uma vasilha com cebola. Sim, senhora, pode deixar. Chegou uma travessa, juro pra você, como se fosse uma travessa de peixe, transbordando cebola. Ela falou, mas como você quer essa cebola? Estilo vinagrete? Ela falou, não, estilo rodela mesmo. Aí bom. chegou aquela travessa com papel filme em cima. Eu falei, muito obrigada. Peguei, coloquei. Assim, No pé. E no pé, em cima do pé, coloquei a meia. Mas eu coloquei aquele menino cheio de cebola. E eu fiz um reiki nele ali na hora. E funciona, né? Ah, mas olha, eu chorei, doutor. Eu chorei. Imagino. Chorei porque eu falei, eu me senti uma péssima mãe. Ah, imagina. Me senti que eu falei, gente, meu filho precisa de mim, tá com febre. Eu super despreparada ali. Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Coloquei por isso que eu falo, o poder da mãe, né? Ali a força é quando a gente coloca. Eu botei tanta fé naquela cebola. Quando a mãe não se desespera, a criança melhora rápido, mais rápido. Eu botei tanta fé naquela cebola que eu falei, essa cebola vai abaixar a febre do meu filho. E coloquei toda a intenção do amor incondicional, da cura ali, que eu... passou um tempinho zeradinho, sem febre. Por isso que eu falo, é legal você trazer essas coisas Sim. da avó ali, porque pode acontecer esse momento. Posso só falar uma coisinha? Ah. Deve ter cheirado cebola por um bom tempo, Puta, né? você não tá entendendo? O meu marido fala assim, nossa, não tô aguentando esse cheiro de cebola. É o que temos para hoje, meu querido. O cheiro é cebola. Uma hora passa, Não, um e mês aquela depois. travessa, não, aquela travessa de peixe, literalmente, com cebola transbordando.
E graças a Deus passou. Passou. Então eu gosto dessas coisas, porque perrengue vai passar, vai pegar, vai Sim. ser aquele momento desprevenido ali que você fala, "Ah, lembrei, o limão, uma água ali, a compressa e Isso. tal. E O que essa compressa com limão faz? Ela sinaliza para o corpo que ele precisa redistribuir a temperatura. Então, às vezes, não baixa para 36,5, mas dá aquela ameniza, né? segurada na onda. A criança costuma dormir mais rápido. Então, eu já tive muitas experiências boas. São formas de tentar lidar com a febre para não precisar dar aquele monte de remédio. Mas é óbvio, né? As medicações estão aí disponíveis para quando a gente precisar, né? Eu acho que tudo é bom senso. Tem hora que não tem jeito. É o que você antitempo falou, é tradicional observar mesmo. também a Sim. criança, né? Sim. Primeiro de tudo, observar a criança. E eu acho que o maior medo mesmo é você falar assim, nossa, mas eu vou deixar com febre e vai que ele convulsiona. Sim. Eu acho que é o maior medo, É o né? maior medo de Fala um pouco sobre. todas as mães. Então, convulsão febril, Larissa, não são todas as crianças que têm. Eu brinco com as mães, não é para quem quer, é para quem pode. Tá? Brincadeiras à parte, de 3 a 5% das crianças só tem a tendência a ter convulsão febril. Tá? É uma imaturidade cerebral que quando De a temperatura... 3 a 5% só? Só. É muito pouco. Tá? Caraca! Então, o pessoal tem muito medo da febre por causa da convulsão febril, mas não é tão comum Então, assim. se essa criança ela tem probabilidade de ter convulsão, às vezes ela está com 38, ela já pode convulsionar? Então, a questão não é a temperatura em si. Tem gente que fala, chegou no 40 vai dar convulsão. Que acha que é só a questão também da febre que convulsiona, né? Então, tem uma coisa muito legal, parece um botãozinho. O pessoal fala, morre de medo, bateu 40, vai ter convulsão e fica todo mundo esperando. E na verdade não é assim. Tá? A maioria das crianças que tem a convulsão febril convulsiona quando a temperatura sobe muito depressa. Então, às vezes, chega no 38, 38,5. Mas se foi muito depressa, aquela criança com tendência pode convulsionar. Tá? Se ela tem a tendência. A tendência. Tá? Para quem não tem a tendência, pode subir depressa, pode ter 40, 41, não vai convulsionar. Agora, curiosidade, você já pegou... Qual foi o máximo? 41. Assim? 41? 41, já peguei. Né? Aí até o coração do pediatra fica disparado. Vai, segura, coração! Aguenta aí! É bem isso. E, nesses casos, dá o antitérmico, põe no banho, vamos abaixar, né? 41 é uma temperatura muito alta. Nesse caso, você manda pôr no banho também, né? Total, sempre. Né? Agora, a convulsão febril é muito interessante conhecer um pouquinho. Né? O que é a convulsão febril? É a imaturidade. Isso que eu ia perguntar o que é a convulsão, né? É uma imaturidade do cérebro. Então, quando a temperatura sobe muito, o cérebro não dá acompanha descargas desordenadas, porque o cérebro é isso, ele coordena a gente com descargas elétricas, né? É como se fosse de repente uma tempestade. Fica maluco. Fica maluco, mais ou menos isso. Né? Então a criança perde a consciência, ela se bate, né? Que os pais falam, ela se bate, contrai, tem contrações involuntárias de pernas, de braço, tem salivação, fica com a boca roxa, que é o que a gente chama de cianose, né? Às vezes vira o olho para trás. Então é um quadro muito feio de ver. Nossa, imagina. Né? É muito feio de ver. Mas o que acontece? Então, assim, nesse momento, até a respiração fica dificultada. Né? Só que a convulsão febril, ela dura de 30 segundos a 1 minuto e passa sozinha. Mas para uma mãe ver aquilo é horas, né, doutor? Sim, 1 ano. Mas o que é importante, como ela passa muito rápido, ela não traz sequela nenhuma para a criança. Ai, que bom. Porque se alguém convulsionar por um tempo prolongado, pode ter sequela, porque não consegue respirar direito. E isso que eu ia perguntar. Pode trazer alguma sequela para quem está convulsionando. Mas uma criança que convulsionou 30 segundos, 45 segundos, não deu nem tempo. É o tempo de um mergulho que então, a gente prende a respiração e sai do outro lado. Então, criança, normalmente, ela fica no máximo 40 segundos. De 30 segundos a 1 minuto, mais ou menos. Tá? Então, tem alguma coisa para fazer ali? Febril, cuidar da criança ali, não deixar a criança não se bater, se machucar, porque ela pode cair, bater a cabeça, bater os braços. Então você acolhe a criança, principalmente a cabeça, porque às vezes tem movimentos que joga a cabeça para trás. Né? Não deixar a criança bater a cabeça, porque bater a cabeça pode ser pior do que a própria convulsão, dependendo de como for. Né? E tem uma lenda. Tem que enfiar a mão dentro da boca. Para segurar a língua, para não enrolar? É lenda, né? É lenda, não é para fazer isso. Eu sei porque aprendi com você. Sim. Não é só convulsão febril para qualquer um que estiver convulsionando. Porque o pessoal acha que a pessoa está ficando cianótica, né? Com a boca roxa, porque a língua enrolou e não está respirando. E, na verdade, a pessoa não respira, porque do mesmo jeito que ela está
batendo os braços e as pernas, a musculatura respiratória também não está funcionando direito. Então, ele não está respirando bem, né? Não tem nada a ver com a língua. Então, a mãe pode se machucar, se enfiar a mão dentro da boca e, do mesmo jeito que ela pode estar fazendo movimento com os braços, ela pode fazer movimento com a boca e morder o dedo da mãe, né? Então, deixa quieto lá, apoia a cabeça, espera passar. E eu falo assim, uma missão quase impossível, não ter desespero, né? Eu fico imaginando um pai e uma mãe vendo uma criança convulsionar. É complicado manter a calma nessa hora, né? Então, não desesperar, mas tem que fazer isso, porque eu já vi gente que foi para o hospital correndo, no meio do caminho bateu o carro. E aí ficou internado porque bateu o carro e a convulsão não teve mais. Né? Então, espera, vai. Enquanto a mãe segura a criança para não se bater, o pai arruma as coisas, entra dentro do carro e vai para o hospital. E essa criança que tem a convulsão pequena, é algo que tem como tratar? Vai acompanhar ela até adulto? Isso e o que muda quando é adulto do que era quando era criança? Isso varia muito, Larissa. A gente sabe que se tem o pai ou a mãe ou os dois que tiveram convulsão febril, é mais fácil da criança ter. Tá? Então fica aí um alerta. O filho pode ter, mas não é uma regra, porque o pai ou a mãe teve, o filho vai ter. Aumenta a chance. Tá. Né? Como é uma imaturidade, para a vida adulta, não vai trazer nada. Né? Quando o pessoal fala, tem convulsão febril e ficou sequelado, tem convulsão febril e tem 40 anos e continua tendo convulsão, isso não era convulsão febril, era alguma outra doença que tem convulsão. Entendi. Tá? Convulsão febril é algo assustador, mas muito simples. Tá? E aí tem algumas crianças que têm uma vez na vida e nunca mais tem. Tá? Não quer dizer que teve uma vez que vai ter sempre, então. Não quer dizer isso. Agora tem algumas que têm. Sempre. Várias vezes. Aí o cuidado com a febre é outro. Né? Quando começa a subir, a gente já tem que ficar mais de olho. Tem algumas linhas dentro da pediatria que dão até medicação para evitar convulsão quando a criança começa a ter febre. Não é o que eu faço, a minha experiência dentro do consultório. Eu vi pouquíssimas crianças que tinham convulsões repetidas e as convulsões repetidas foram 2, sabe? Nem foi tanto, assim, 2 períodos diferentes. A maioria tem uma e depois passa. Né? Uma vez eu estava falando numa palestrinha, né? A mãe levantou a mão e falou assim, mas eu conheço uma pessoa que tem sequela que teve convulsão febril. Né? É muito legal registrar isso aqui. Eu fui conversando com ela, a criança teve uma meningite e ficou com sequela da meningite. E a meningite deu convulsão. Então isso não é uma convulsão febril. Entendi. É uma doença que pode dar convulsão e que pode dar sequela. Convulsão febril tá gripado, não tem nada muito sério, aí fez uma febre, pum, convulsionou. Não tem nada nesse cérebro, não tem doença nenhuma cerebral. Tá? É só uma imaturidade do cérebro que não conseguiu, não soube, mais ou menos, uma imagem de novo, né? Não soube como reagir quando a temperatura subiu. Fez uma tempestade no copo d'água, literalmente. O cérebro não precisava ter feito tudo aquilo, mas fez. Não tem doença ali. Tá. E não é porque ela teve convulsão, doutor, que precisa levar ela para o pronto-socorro? É possível cuidar em casa? Larissa, a primeira vez que tem convulsão, eu acho que sempre precisa levar. Porque... Tá. Fala um pouquinho sobre. A primeira vez que tem convulsão, como que você vai saber se é uma meningite, por exemplo, ou uma convulsão febril? Nunca teve. Então, tem que levar. Precisa de um exame médico. Se precisar, vai ter que colher exame. Se precisar, fica até internado. Tá? Na hora que definir que é convulsão febril, tá? Tem criança que tem. Te falei, teve criança que teve 2. Se a gente já sabe que é convulsão febril, alguns pais que estão mais tranquilos e sabem que é convulsão febril até conseguem cuidar em casa. Mas a primeira vez, com certeza, tem que levar. Tá? Quando já tem esse diagnóstico, às vezes vai para o neuro, fazer investigação. Você pega muito caso disso? Muito pouco. 3 a 5%, né? Realmente pouco. Falou, e já aconteceu de eu pegar a criança que a mãe fala, teve convulsão febril lá atrás, comigo, depois que chegou no consultório, não teve mais. Então não tem muito caso, não. Tá. E quais as medidas? A gente até falou, né? As medidas caseiras que pode cuidar das crianças com febre em casa. Foi isso que você falou, né? Da água com limão. Isso. Mais alguma coisa? Pra quem se alguém tá chegando agora no meio do caminho da água com limão, parece que é pra beber, né? Bebe uma água com limão, dá. Compressa, não. Põe a compressinha na água com Sim. limão. O que não pode esquecer, Larissa, é que às vezes a criança não come. Tá? E tudo bem se a criança não comer, mas não pode esquecer de dar líquido. Muita água, né? Líquido é fundamental, porque a febre faz aumentar a perda de líquido do corpo.
Tá? Então, eu já vi criança, principalmente as menores, quanto menor, mais chance de acontecer isso, desidratar por causa de febre. Tá? E aí, se você desidrata por causa de febre, criança desidratada fica muito mole, fica bem prostrada. E aí você fica até achando, fala, nossa, tá com um quadro gravíssimo. Você vai lá, hidrata, criança, melhora o estado, não era tão grave assim. Então, líquido é fundamental. É porque às vezes acontece, tá lá, beirando, isso já aconteceu comigo. Tento segurar, tal, mas eu tô vendo que tá 39, tá modinho, bora dar o remédio. Sim. Só que a gente não pode dar remédio antes de 6 horas, né, doutor? Então, às vezes a gente intercala. Tá? Isso que eu queria que você falasse. Todas as medicações são de 6 em 6 horas para febre. Isso. Tá? Então, se você deu, por exemplo, uma dipirona Dá um paracetamol. e não deu 6 horas, a febre voltou, você pode intercalar com o paracetamol ou com o ibuprofeno. Pode fazer isso caso precise. Tá? E quando vem... Aí que eu quero saber a diferença da febre. Hum, Tem diferença? Porque assim, eu não entendi a sua pergunta. por exemplo, você dá o medicamento, pode ser que ela espace, deu 6 horas, a criança não teve mais febre, tal, mas você deu o medicamento, amenizou, baixou, ficou 3 horas, mas em menos de 6 já voltou a febre de novo. Porque na cabeça da mãe eu dei o remédio, tem que durar pelo menos 6 horas, né? Sim. E por que essa febre que, às vezes, tomou o medicamento, passou ou voltou antes das 6 horas? Lembrar, Larissa, que a febre é a reação do corpo ao que vem de fora. Isso. Tá? Então, não necessariamente é uma coisa grave que a criança teve. Às vezes é só uma reação, a minha reação ao vírus que entrou pode ser exagerada. Né? Tá. É muito interessante. Se minha mãe estivesse aqui e pudesse contar, ela fala que olhava para mim no meio de uma festa. Eu entrei na festa brincando, com 5 anos de idade, fazia aquela... Baixava a bola, ela ia medir, estava com 40 graus. Você tá brincando? Por quê? A minha reação à febre sempre foi super exagerada quando eu era pequeno. Né? Eu fazia febre mesmo. Caramba! Né? E não necessariamente era algo grave. Por isso que eu falo, muito mais do que ficar preso no termômetro é observar a criança. Sim. Tem alguns parâmetros. Né? 72 horas de febre, se for um quadro viral, a maioria dos quadros virais, com 72 horas de febre, ela se resolve e vai embora sozinha. Passando das 72 horas de febre, eu peço para me procurar ou ir no pronto-socorro. Tá? Como eu falei, os quadros virais podem ter complicações, geralmente complicações bacterianas. Então, quando começa a estender a febre, a gente tem que procurar. Será que não começou uma pneumonia? Será que não está com uma otite, né? Uma infecção de ouvido? Então, tem que ficar olhar para isso. E, às vezes, isso que você falou é interessante, porque é delicado isso, mas às vezes a criança está fazendo 1, 2 febres por dia e de repente começa a fazer essa febre que é difícil de controlar. Isso pode ser um indício de que tem algo a mais e que a gente precisa reavaliar. É legal isso, tá? para ficar de olho, não é simplesmente algo tão simples assim. Isso, não é simples, mas eu falo, Larissa, para as mães no consultório, eu falo assim, quem tem que ter a parte técnica sou eu. A mãe tem que ter aquele feeling de mãe. Ela tem que... Porque a mãe olha para a criança e fala assim, estava indo bem até agora está estranho. Ela não precisa nem saber explicar o porquê, mas o filho fica estranho, acende o meu sinal amarelo, sabe? Eu preciso olhar para essa criança de um jeito diferente. Sim. Né? Então, é observar, aprender, esquecer, eu falo, tem mãe até que não mede a febre. Eu falo, muito mais do que o termômetro, É observar. é observar o seu filho, porque ele pode estar com 38 e ter uma meningite, e pode estar com 40 e ter um quadro viral que não vai ter o que fazer, tem que esperar passar. Entendeu? Então, a criança, às vezes está com 38, mas tem um monte de outros sintomas e a criança não está bem. Né? Essa criança que tem outras coisas, imagina, se estiver vomitando, se deu o remédio e não conseguiu controlar, né? Se estiver muito prostrada. Tem uma coisa muito interessante, se você dá a dipirona, o paracetamol, o ibuprofeno, controla a febre, a criança parece que renasce das cinzas. Vai brincar, vai comer, vai fazer as coisas dela. Essa criança não tem nada grave. Tá. Legal. Tá? Se você tem uma pneumonia, você baixa a febre, a criança continua deitada, continua não querendo comer. Você olha para a cara dela e fala, a febre baixou, ela melhorou um pouquinho, mas ela não está bem. Tá? A criança não mente. A gente consegue olhar para a cara da criança e ver que aquela criança não está bem. Né? Então, baixou a febre e a criança não melhora, tem que procurar atendimento. Então, tem esses parâmetros que são legais de seguir,
Porque se estiver chegando aí, precisa. Eu já peguei mãe que exagerou. Ai, faz 5 dias que está com febre, eu fiquei esperando e não passava. Eu falava, opa, 5 dias é muito tempo. Tá. O Né? recomendado são 72, né? 72 horas. Você vai procurar ali, tem coisa. Tem alguma coisa a mais do que só uma gripe. Tá? Você falou do vômito. O vômito é algo que é alerta? Depende do vômito. Tá? Tem criança... Tudo é observação. Né? Por isso que, às vezes, a prática na criança é tão difícil. A criança não fala, a gente tem que observar, não consegue... A criança fala, né? Mas não consegue falar, eu estou sentindo isso, isso e aquilo, às vezes. Tá. Então, você tem que observar o contexto todo, olhar para a criança de uma forma global. Né? O vômito, uma criança que está com febre, pode vomitar. Tá? Tem criança que tem o estômago mais... Já ouviu falar? Eu não gosto muito desse termo, mas muita gente usa. O órgão de choque. Já ouviu falar nisso? Não, nunca. Tem gente que fica estressado, tem dor de cabeça. Tem gente que fica estressado, vomita. Aí a pessoa fala, meu filho tem o órgão de choque. É uma carga de... Toda vez que tem febre, tem dor de cabeça. Ou toda vez que tem febre, vomita. Tem algumas crianças que fazem isso. Aí você consegue controlar a febre, a criança para de vomitar. Você dá o remédio para vômito uma vez só, ela não vomita mais. O vômito é quando se a criança... Voltando, né? Isso. As outras coisas. A criança está com vômito, está prostrada, tem lesão de pele, tem dor de cabeça, tem um monte de coisa. Essa não dá para ficar em casa dando remedinho para vômito, né? Se você dá o remédio para o vômito e a criança continua vomitando, também precisa ver o que é. E às vezes não é nada demais, mas se a criança desidratar, ela vai ficar mal. Então você também precisa, tá? É muito difícil falar assim, sabe, dar a setinha. Se acontecer isso, faz isso. Se acontecer isso, faz isso. Por isso que eu falo, importante é observar a criança como um todo. Porque senão essas setinhas vão ficar tão grandes que no final das contas os pais não vão saber nem se orientar. Né? Se acontecer isso, faça aquilo. Se acontecer aquilo, faça outra coisa. Não dá para fazer desse jeito. É observação da criança como um todo. Cada criança, né? Sim. Não tem uma regra, né? Sim. E na pandemia, como foi? Na pandemia, nós estamos ainda, né? Mas assim, quando eu estava na fase crítica mesmo, como que foi sua reação, assim, doutor? Porque é uma novidade para todo mundo, né? Sim. Como que você reagiu ali? Sabe, Larissa, você quer saber a minha reação ou como que foi o comportamento das crianças? Porque foi muito difícil. Porque são as duas, a reação das crianças e a sua também, porque é algo novo para você, foi para todo mundo, né? Acho que para mim foi muito difícil no começo, acho que como para a maioria das pessoas, né? No começo você não sabe o que é, você tem muito medo. Eu me isolei, mas em 2 semanas eu estava tendo que atender de novo. No começo tive medo, mas depois a gente vai aprendendo e vai passando, né? Eu vi muitas famílias com muito medo e vejo famílias que têm medo até hoje, tá? As crianças não tiveram muito problema durante a pandemia mesmo. Os adultos foram muito no começo, né, da pandemia. Sim. Os adultos foram muito mais afetados que as crianças. Agora, mais para o finalzinho, eu vi mais crianças. Em janeiro desse ano teve teve aquele boom da Omicron, né? Omicron. Aí Omicron, eu vi algumas crianças, mais crianças nesse boom de janeiro do que até então, né? E agora deu aquela estabilizada, mas a minha preocupação em relação à pandemia eu estou achando os pais ainda muito abalados, tá? As crianças estão sofrendo mais pelo medo dos pais, pela reação dos pais até né? do que pelo isolamento delas. Quando elas estavam isoladas, elas sofreram muito. Agora que elas não estão mais, eu vejo que tem muito pai que ainda não conseguiu elaborar tudo isso e aí a criança sofre com isso. E qual no seu ponto de vista, a questão do uso da máscara ali, né? Porque, assim, a criança, ela precisa ter contato, né? Sim. Eu acho que faz sentido essa questão do uso excessivo da máscara. Claro, tô falando, assim, dependendo da profissão, você tem que estar com a máscara o tempo inteiro. Mas é que fala da importância também do contato para criar autoimunidade. Você acha que, devido ao excesso do uso da máscara, as crianças vão ficar um pouco mais doentes? As crianças estão muito doentes esse ano. Muito, né? muito. Né? Nas escolas, lá em Campinas, eu não sei como é que está em outras regiões. Em Campinas, a gente está, dentro da sala de aula precisa usar e fora, no lugar aberto, está liberado tirar a máscara. Né? Mas eu acho que criança pequena nunca usou direito, né? Porque até os 6 anos não era obrigatório, mas tinha muitos pais usando. E criança pequena tira a máscara, cai no chão, põe de novo. Isso. Né? Mas eu tenho percebido que depois de 2 anos de isolamento,
Agora as crianças estão doentes, tá vindo com mais frequência. Antes tinha uma gripe por Eu mês. acho até que. Eu falei da questão da máscara, mas eu acho que a questão do isolamento em si, falando das crianças, pelo fato delas não ter tido contato com outras crianças, contato com a vida, né? Sim. Eu acho que pode ser mais por isso, não por conta da máscara, né? Porque até os 2 anos de idade, o sistema imunológico ainda é muito imaturo. Então as crianças pegam muitas doenças mesmo. E tem muita criança que nasceu durante a pandemia e que agora está com 3 anos de idade. Né? Essas crianças que já eram para estar tem um sistema imunológico que conhece melhor os vírus, ainda estão com o sistema imunológico imaturo. Então tem muita criança adoecendo muito. Estava falando, antes tem umas estatísticas aí, mais ou menos uma gripe por mês. As crianças tinham. Eu estou vendo criança que está fazendo 2 por mês. Agora. O que está forte agora é gripe, de novo. Está tendo muita gripe. Está tendo muito mais gripe do que Covid no meu consultório, né? Na minha experiência, nesse momento. E aí vem as complicações das gripes, né? Então, e agora tá dengue, né? Tá começando. Tem uns quadros de dengue que estão surgindo agora. E é grave, doutor? Fala um pouquinho. Então, a dengue, ela pode ser grave. Quais são os sinais que a criança apresenta? Então, para a criança é diferente, né? Porque tem aquele quadro clássico, que é do adulto, que às vezes a criança não apresenta tudo. Eu já vi criança fazer só febre prolongada e era dengue, né? Porque a dengue a gente pensa febre, dor de cabeça, dor nos olhos, dor nas articulações, Sim. aquelas lesões de pele. Eu já vi criança com febre e lesão de pele. E já vi criança Como só que é essa com lesão febre. na pele? A pele fica áspera, mais vermelha e coça muito. Dá muito, coceira? Muito. Geralmente coça muito. Olha. Né? Então eu vi algumas crianças que tinham uma... Era dengue, mas não é igual do adulto. Era só, então é uma febre. Enfim, vamos passar por ela. Começa a prolongar a febre, a gente vai investigando e descobre uma dengue lá. Não imaginava que pudesse ser, porque não tinha mais nenhum outro sintoma. Já vi isso. Olha, e aí cuida da febre, o que tem? Como que cuida ali? A dengue é uma doença viral também. Então, não tem remédio para dengue. A gente tem que cuidar de muita hidratação. Alguns sintomas. Então tem que hidratar. Corpinho descansado. Isso eu estava falando, a gente passou para outro assunto, corpinho descansado em qualquer quadro viral, em qualquer quadro de febre. Isso super importante. Né? Então, bastante hidratação, dar o analgésico e observar a criança. Né? Normalmente, o hemograma mostra plaqueta baixa. A plaqueta tem relação com a coagulação do sangue. Então, se a plaqueta estiver baixa, é legal colher de quando em quando um hemograma para ver se está baixando mais, porque pode chegar no nível crítico. Mas normalmente não é alto risco de levar a óbito, não, né? Então, o óbito da dengue não é tão alto, é baixo, tá? Eu não vou saber te dizer agora quanto que é. Enfim. Mas não é alto, não. Agora, quando a gente teve dengue, tem de novo, aumenta a chance, né, de ter doença grave. Tá. Isso aí a gente sabe. Tem a dengue, o que pode dar problema é a tal da dengue hemorrágica, né? Porque aí pode ter sangramento. E isso é que complica, mas são os quadros mais raros. A maioria das dengue tem Como que é essa dengue hemorrágica? A dengue hemorrágica eu preciso estudar, Larissa. É? Nunca apareceu isso pra você? Nunca apareceu. Ai, que bom. Tá? Mas pode ter sangramento, tá? Então não sei te dar detalhes, porque dentro do consultório eu vejo a dengue comum, Sim. que dá uns 5 dias de febre, a criança fica muito prostrada, sabe? Baixinha, caidinha. Porque pode doer corpo, dói a cabeça. Eu vejo que a criança tem muita dor de cabeça, né? Ela fica muito, muito abatida. E geralmente dá uns 5 dias, uma semana na maioria das vezes as crianças já estão... Criança sara muito depressa, né? Sara, né? Então o adulto tá lá se arrastando, no mesmo tempo a criança já tá tocando terror. Ai, graças criança a é Deus. maravilhoso, né? Ai. Por isso que eu fiz pediatria, né? E é uma energia tão boa, né? E é ótimo, né? Dentro do consultório, quantas vezes eu já falei que ao invés de trabalhar, eu tava brincando. Brincar com as crianças no trabalho é uma delícia. Gostoso, né? Demais. Tem uma... Eu não sei qual que é, doutor, aqui. Eu lembro que o meu segundo filho teve. Que ele ficou com febre, mas passou das 72 horas e tal. Ou foi depois das 72, eu não lembro. Que daí manifestou um monte de bolinha. Isso. Que eu acho que é bem comum isso, né? É bem comum. Tem é chamado exantema súbito ou roséola. Roséola, isso! É. Roséola! Popularmente é roséola. É. E geralmente é isso,
É viral, né? É vírus, 48 a 72 horas de febre. Sem mais nada, nenhum sintoma. A criança só faz febre, febre, febre. Passou a febre, pinta o corpo depois. Então, assim, na hora que vem as pintinhas, a febre já foi embora. Né? Essas pintinhas também duram alguns dias e vão embora, e não tem o que fazer. Mas até as pintinhas aparecerem, até o pediatra conseguir dar o diagnóstico, os pais descabelam, né? Porque às vezes a febre é alta. Procura, porque eu lembro que 2 perrengues que eu passei. De febre, aí foi ver, ou que analisa, vai ver, é garganta, né? Uhum. E aí, e esse daí da Rosela. Foram os 2 que na minha cabeça tá com febre? Analisa, pode ser garganta. Eu já falo, leva, já deve ser garganta. Pode ser Rosela, viu? Depois de um tempinho vai pipocar uma alergiazinha, parece alergia, mas é viral. A Larissa. Médica prática. Vai lá pro doutor Edson Rosa, que ele vai te falar, viu? Porque garganta também é bem assim uma coisa, né? Tá vendo, tá passando 72 horas. Essa é a chave. Passou de 72 horas, né? Ou dentro das 72 horas aconteceu alguma coisa diferente. Eu sempre peço para procurar, porque no comecinho todas as doenças são parecidas, Larissa. Todas. A dengue, a gripe, até a infecção de garganta, nas primeiras 24 horas, você não tem muita diferença. Você precisa esperar a doença evoluir um pouco, que aí os sintomas vão aparecendo e fica mais fácil de diagnosticar. Teve um pai que falou para mim, você faz trabalho de detetive, né? É mais ou menos isso. Você pega uma coisinha aqui, e vai descartando, né? E vai descartando outras, né? E tem hora que a gente chega no... Tem os limites, né? Tem hora que você fala assim, doença viral. Beleza. Doença viral. Qual vírus? Não sei dizer. Teria que colher exame para falar qual vírus. Só para dar um nome, porque também a maioria desses vírus não tem muita diferença de tratamento, né? Então tem aquela coisa... é virose, que as mães odeiam quando... Os pediatras falam isso no pronto-socorro, mas qualquer quadro viral é uma virose, né? A gripe é um tipo de virose, aquelas diarreias, sabe, com vômito e febre, outro tipo de virose. Dá uma dosinha, né? Dá. Há pouco tempo atrás eu passei por esse quadro. Eu, Henrico e Lourenço, os 3. Tadinho. Você vê como são vírus, né? Um pega, na hora que um tá melhorando, passa pro outro. Mas durou uma semana, doutor, é normal isso? Então, a diarreia em criança, a diarreia em si, pode durar uma semana até 2. Se não tiver sangue nas fezes, se não tiver... na criança e no adulto? Se parar de vomitar, vamos perguntar para um clínico. Tá. Não, porque o meu foi uma semana. Você falou, na criança. E eu falei, pai, mas por que no adulto? Ixi, tá. Mas já tô bem, já. Não interessa, já passou. 21 anos de pediatria, tá? O adulto tem um monte de coisa que eu já não sei responder mais. Não, claro. Mas na criança... pode durar uma semana. Isso. Geralmente a febre são as 72 horas, quando tem febre. O vômito nesses primeiros dias pode acontecer também, mas a diarreia às vezes prolonga um tanto, tá? Mas se passar de 14 dias ou começar a ter sangue no cocô, aí a gente precisa investigar, tem coisa errada aí, né? Agora que nem você comentou que agora tá uma onda de gripe, qual a dica que você dá para passar ali? Porque eu sei, né? Inalação é muito importante, né? Inalação com sálvia. Isso, né? Acho legal você trazer. É que eu faço e muitas vezes eu até compartilho, né? Isso, assim, gente, faz uma inalação com chá de sálvia. Tal. Fala um pouquinho dessas dicas que eu acho que é bem legal pra gente finalizar. Quando tem secreção, né? Quando tem aquela tosse carregada que parece que com tem catarro mesmo. Ou quando tem secreção nasal mesmo, eu sempre peço para fazer a inalação com chá de sálvia, que você falou agora, né? Peço para as mães fazerem um chá mais concentrado com a sálvia, que pode ser desidratada ou aquela que a gente usa como tempero mesmo. Né? Deixa em temperatura ambiente e eu gosto que dilua com soro. Com soro, né? Meio a meio. Soro e chá de sálvia e faz a inalação 1, 2, 3 vezes por dia. Principalmente para dormir. Porque a sálvia é bom para quê? Secada no catarro. Né? Ela ajuda a descontaminar o catarro e dá aquela secada. Então a criança costuma dormir melhor. Sim. Quando tem aquela tosse seca, aquela tosse irritativa... Que é aquela de cachorro? É que tosse de cachorro é difícil de classificar. Nossa, é feia, né? Aquela tosse estendida, feia, né? Pode ser essa tosse, mas eu gosto mais. Sabe aquela tosse seca? Que cofe, isso, né? Que não para e fica tossindo sem parar. Ao invés da sálvia, que essa não tem catarro, camomila. Faz do mesmo jeito. Pra hidratar? A camomila, ela ajuda a acalmar a mucosa, que é o revestimento interno da traqueia, dos brônquios. Então, às vezes tem uma irritação ali, você faz ela
O chá de camomila, a inalação com chá de camomila. camomila. Mesma coisa, metade chazinho, metade soro. Mesma coisa, sempre em temperatura ambiente. Gente, quem estiver ouvindo não vai fazer essa inalação quente. Queimar tudo lá por dentro, em vez de melhorar a tosse, vai piorar. E também é legal falar da lavagem com soro, né? Lavagem com soro é fundamental para tirar toda a secreção que está ali. Mas é legal falar do soro fisiológico mesmo, né? Eu vou falar, pingar 3 gotinhas, 5 gotinhas não Ou resolve. aquele jato spray, né? Aquele jato spray é bom para umidificar, né? Tem aqueles de jato contínuo, às vezes ele é bom também. Mas o que eu gosto é volume. Seringuinha, né? Seringuinha para as crianças menores, né? Para as crianças. Tem o Lota, não sei se você conhece. Qual que é? Lota, chama Lota. Lota. É como se fosse um bulizinho de cerâmica que você coloca, pode pôr o soro, ou tem um esquema que eles ensinam, água filtrada com sal, que você coloca de um lado do nariz, vira, e ele vai descendo e sai pelo outro lado. Anota isso. Tá? Lota. Não, porque eu de verdade, por eu ter rinite e tudo mais, eu faço, mas parece que vai pra cabeça. Vai. Porque você não põe essa força. Tem que ser devagarzinho. É isso que é legal. Quando com a seringa, você consegue fazer pressão. E com o Lota, ele vai por gravidade, então ele vai... Então a dica, para quem usa seringa nas crianças, é devagarzinho. Isso, você tem que pôr... Cabeça reta ou cabeça baixa, como que é? Põe a criança sentada. Sentada, tá? É porque você vai pra pia, às vezes faz assim e tal. Pode baixar um pouquinho. Pode baixar um pouquinho. Virar pra trás não é legal, porque aí a criança pode engasgar, porque vai descer e pode ir lá igual pra respirar garganta. embaixo da piscina, dentro da piscina, né? É. Porque daí vai pra cabeça, aí dói a cabeça, Isso. vira aquela bagunça Mais ou toda. menos isso, dá uma engasgada boa. Nossa Senhora. Né? Então, ou reto ou inclinado pra frente um pouquinho. Tá. Tem que pôr um mínimo de pressão, mas dependendo da seringa, principalmente seringa de 10 ml, que ela tem um êmbolo maior, você vai e vai com muita, muita pressão. E tem um negócio, olha eu fazendo propaganda aqui. Bora, porque eu acho que tudo que é bom tem que compartilhar. Sinogator. Ai, você falou isso pra mim, que não tem, ele é importado, não é? O Sinogator é importado, aqui no Brasil não tem, mas eu acredito que tenha... compra em sites aí que deve ter. Tem, eu acho que tem, vende aqui no Brasil, mas... De pessoas que mandam de fora. Isso. Que ele é automático, né? Isso, ele parece, sabe aquelas escovas elétricas? Ele tem aquele formato, só que ele é um pouquinho maior. Você põe o soro lá embaixo, aperta o botão e na haste sai com... É legal porque ele sai com um pouco de pressão, mas não é aquele exagero, então ele não machuca. Tá? Sinogator. Eu acho bem interessante. Eu tentei lembrar esse nome porque eu falei, nossa, eu preciso, porque os meninos, acho que um dia eu dei uma exagerada, botei pressão, aí traumatizou. Isso. E eu acho que o soro é a melhor coisa ali pro dia a dia. Tomou banho, já no banho, já limpa, né? O sorinho tem que estar ali sempre. Vamos do soro, aproveitando o soro, depois que você abriu, é importante mantê-lo na geladeira. Então, o soro fisiológico, se ele tiver tampado dentro da geladeira, você pode usar até 7 dias. Tá? Mas se você tirar fora da geladeira, 24 horas. 24 horas? Fora da geladeira, 24 horas. Por isso que é legal comprar que ele tem de 100 ml, que aí você usa, dá para descartar, você não perde um monte. Tem uma seringuinha, uns flaconetezinhos de 10 ml. E daí não é bom usar? Não, aí você usa e acabou, né? Não, digo, o pote grande, passou de 24 horas, não é bom usar. Se ele estiver fora da geladeira, não. Tá? Porque o pessoal tampa, põe na geladeira, um mês depois vai usar de novo. E aí o que acontece com o soro? Ele não tem conservante. Então, começa a ter contaminação. Pode ter bactéria, pode ter fungo ali. Você está usando um soro para limpar o seu nariz todo contaminado. Sim. Tá? Então legal, nunca tinha visto esses pequenininhos. Tem os de 10 ml, tem de 100 ml. O que tinha antigamente era 500 ml ou 1 litro. Mas aí perde, né? Mas aí perde. Só se tiver 10 filhos, for lavar o nariz, bora aí! Aproveitando o gancho, voltando a falar do soro, Sim. Né, eu peço para as mães fazerem o soro, o chá. O chá. Chá de camomila ou de salvia, eu peço para as mães fazerem de manhã. Tá. Você pode cobrir, deixar numa xícara coberto lá, usa aquele chá durante o dia, na hora que for dormir à noite, joga fora, no outro dia faz de novo, não vai usar 5 dias o mesmo chá. Importante falar umas isso. Umas 12 horas aí vai bem, e depois a gente descarta e faz outro. Ai, que legal. Nossa, achei que foi tão maravilhoso o nosso bate-papo. Você quer complementar com mais alguma coisa? Larissa, eu tô lembrando, é disso mesmo, mas... Pensando Nossa, aqui. eu achei que foi tão rico o nosso conteúdo. Eu adoro falar sobre isso. Eu sei. Nossa, febre é algo que é importante trazer à consciência. Mexe muito com os pais a febre. Mexe. Né?
Eu sei que a febre, às vezes, derruba muito a criança, mas é importante ter essa outra visão para não achar que a febre é a vilã. Né? A febre está me mostrando que tem alguma coisa errada por trás. Né? E o que é o que está errado por trás? Se for uma gripe, ótimo. A gente lida com ela. Se for uma pneumonia, opa, é outra forma de lidar. Então, ao invés de ficar preocupado com a febre... Comemore que está com febre. Comemore que está com febre. Olhar a criança como um todo e tentar entender o que está por trás. Eu acho que é essa que é a sacada. A febre em si, ela é um aliado até, né? Porque ela está me mostrando que tem alguma coisa errada. Então, tem gente, Larissa, isso é bem legal de falar também. Agora você falou de complementar. Tem gente que fala assim, então vamos dar um antitérmico para não ter febre. Vai ter 72 horas de febre? Para que ter febre? Vamos dar. Eu já vi gente dando de 3 em 3 horas intercalando paracetamol e dipirona para a criança não ter febre. Tá? E aí eu vou virar para você e falar assim, você leva para o seu filho no consultório, fazendo isso, eu falo assim, melhorou? Passou a febre? A pessoa vai falar, não sei, porque ela não deixou a criança ter febre. Então, não tem problema dar um antitérmico. Isso é grave, né? Mas a gente tem que dar um antitérmico se a criança está com febre, não para prevenir essa febre. A gente baixa a febre quando precisar. Porque senão o corpo não consegue criar autoimunidade, né? Além da gente dificultar o corpo reagir, né, você dificulta o trabalho do médico. Porque você fala, tá tendo febre? Não sei, tô enchendo a criança de antitérmico, eu não sei se ela tá tendo febre ou não. Você não consegue fazer o detetive. Você fica sem parâmetro, o detetive fica... Como que você vai fazer a função de detetive? Né? Então, é interessante, a febre é aliada, a febre não é a vilã da história, a gente precisa aprender a lidar com ela. Ai, maravilhoso. Eu acho que esse é o recado, né? E aí, infelizmente, eu não tenho esse curso que nós estamos querendo fazer, né? Não está preparado ainda, porque senão eu já poderia até falar para vocês, mas pode entrar em contato comigo, porque eu acho que logo nós vamos ter... E, por favor, divulga seu Instagram. Sim. Agora você está mais ativo. Agora que eu estou mais ativo. Bonitinho. É Edson Rosa. De tanto falar na cabeça dele. Você tem tanto conteúdo, doutor? Compartilha. Porque tem que compartilhar. Ali, Larissa, rede social, ai, não sei o quê. É que ele é raiz, gente. Eu gosto dessa coisa do raiz mesmo e tal. Mas é o que eu falo, que o que é bom tem que ser compartilhado, né? Eu até gosto, Larissa, mas é porque gera uma demanda muito grande e eu estou tendo que aprender a lidar com essa demanda. Eu sei. É algo novo para você que não é tão simples catar agora. Oi, gente, tá? Não é só isso. Tem que tomar cuidado com o que eu vou falar. Eu não posso... ver se eu falei tudo bonitinho. E uma vírgula mal colocada, uma interpretação, a internet está... eu entendo. Né? Mas o Instagram é Edson, é com I meu nome. Edson Rosa, _pediatra. Tá? Marcou, né, gente? E aí... sigam lá, vai. Sigam Ele tá começando a se soltar mais lá, né, doutor? Sim. Bonitinho, adoro. Aqui... Não sei se você tá entendendo. Eu sou apaixonada por ele, gente. Ele é demais. Então eu preciso falar, eu também sou apaixonado por ela, né? Figura, adoro, me divirto. As consultas a gente mais ri do que conversa coisa séria. Mas sabe o que é legal? Porque assim, ele é demais. Quando eu sento às vezes lá, é incrível. Às vezes eu vou lá por conta das crianças, mas você olha pra mim e fala assim, mas eu quero saber você tá bem. Eu falo, filho da mãe, ele me conhece mesmo. Mas, a antroposofia traz isso para mim. Né? O que a medicina antroposófica fala? A criança está conectada à mãe e está conectada ao ambiente dela. Se você não está bem, se a família não está bem, se na escola não está bem, reflexo, a criança vai sofrer. E às vezes a criança sofre, isso é muito legal. Né? A gente sofre, morreu alguém querido, a gente sofre. A criança não é desse jeito. Né? A criança está ruim em casa, às vezes ela morde na escola. Né? Você fala assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? É o jeito que a criança manifesta, porque ela não tem a racionalidade que a gente tem ainda. Né? Então o jeito dela manifestar, às vezes, é muito difícil. Muito diferente, muito difícil da gente entender o que é. Compreender, mas quando a criança está fazendo isso, ela pode estar falando assim, olha para mim, tem alguma coisa que não está bem aqui. Então eu sempre gosto de perguntar como é que está a mãe, como é que está a relação do pai e da mãe, se está tudo bem na escola. Você sempre acerta, né? Eu procuro, né? Sempre eu não sei. Você está fazendo um papel muito bom de detetive, viu? Obrigada mais uma vez. Você já pode anotar ou colocar no GPS ali, porque eu quero você sempre comigo. Perfeito. Porque você é um excelente profissional, você é muito humano. Você dá para sentir o amor, sabe? Eu acho
quer fazer curso, conta comigo, eu te ajudo, sabe? Bora fazer isso, porque eu falo que tudo que é bom tem que ser compartilhado. E acessar o maior número de pessoas, assim, que a gente puder, né? Te agradeço muito. Você sabe que estamos juntos. Estou sempre encaminhando o pessoal para Greve Dicas também. E eu também, você sabe, né? Obrigado É pelo recíproco, convite. carinho. E estou à disposição, sempre que quiser. Estamos aqui. Conversar. Obrigada, O primeiro é meu mais amor. difícil, os próximos serão mais fáceis. Ah, mas ó, parece, né? Fala aí, Camis. Você saiu super bem, arrasou. Obrigado. Gente, espero que espero não, esse conteúdo foi, ó, incrível. Tenho certeza que vai aí dar um olhar diferente para o assunto que é a febre. Vai te trazer mais conforto. E na hora da febre você vai comemorar. Compartilhe, deixe seu comentário. Siga aqui o nosso canal. E ó, um beijo e muito obrigada.